Vamos falar de perfil comportamental dos nossos alunos? Então vamos lá. Eu tenho vídeo no meu canal do YouTube, eu não vou aprofundar aqui o conceito, até porque você tem uma apostila completa aqui na descrição do vídeo. Cabe uma boa leitura do conceito, de onde surgiu a diferença entre perfil comportamental e personalidade. Então eu não vou adentrar esses conceitos aqui, porque senão nós tomaríamos muito tempo. Eu vou direto ao ponto daquilo que é fundamental para você trabalhar em sua sala de aula, porque eu acredito que é isso que mais interessa. Acerca de estudar esse conteúdo e esse tema, como eu falei, eu tenho vídeos lá no meu canal do YouTube, e aqui abaixo desse vídeo você tem um PDF que eu construí, né, uma apostila com base no meu curso de analista comportamental. Então vai te ajudar muito a fundamentar, ter muitos subsídios para poder trabalhar com os alunos nesse sentido, mas aqui eu quero focar na prática, senão esse vídeo ficaria realmente muito longo e não é esse o objetivo, tá? Então vamos lá. Começando, eu tô olhando aqui para os meus slides, que são esses slides que você tem aí também, tá? Aqui abaixo, né? Então, nós precisamos entender, nunca nos esquecer que os nossos alunos, eles são seres sistêmicos, né? Compostos ali pelo seu DNA, né? De papai, mamãe. Então, tudo começa dentro da vida intrauterina, né? A gente nunca pode se esquecer disso, né? De todo um contexto que o aluno traz consigo dentro da sala de aula. Nós precisamos desenvolver cada vez mais o nosso olhar sistêmico para os nossos alunos e para a nossa sala de aula, porque dessa maneira, a gente ampliando, né, esse nosso olhar, nós vamos conseguir ir muito mais além do que aquilo que a gente vê que é de fato comportamental, né? Então, eu já começo aqui o slide trazendo isso para vocês, tá? Que nós possamos não nos esquecermos, né? De que até os traços comportamentais, até questões ali que nós desenvolvemos em nós. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Essa foi boa, né, gente? Esse vídeo não tem edição, então vocês estão me conhecendo literalmente da forma como eu sou. Por exemplo, quando vocês já devem ter ouvido muito falar e talvez falado também dessa maneira, né, que eu vou exemplificar aqui agora. Fulano parece muito com o pai, é muito extrovertido igual o pai, ou é muito tímida igual a mãe, ou é muito... Então, assim, características essas comportamentais que nós herdamos sim dos nossos pais, né? Papai e mamãe. Nós sabemos que nós somos 50% papai e 50% mamãe, né? Então, e o que são esses perfis comportamentais? São uma forma de mapear as atitudes humanas predominantes, né? Que se sobressaem a nosso respeito. Isso pode ter uma variável de acordo com as circunstâncias externas e também com o passar do tempo. Então, mais um exemplo. Nossa, quando eu era criança eu era muito tímida. Hoje eu falo em público, eu não tenho receio de falar em público, de fazer um vídeo nas redes sociais. Hoje eu mudei bastante, um exemplo, né? Mas eu ainda tenho uma característica muito predominante, porque eu ainda sou muito tímida. Com as pessoas que eu não conheço, com o ambiente que não é familiar. Então, assim, o que acontece? Os nossos perfis comportamentais é uma maneira da gente se expressar no mundo, uma maneira única da gente se expressar. E quando a gente identifica esse perfil comportamental que se sobressai, fica muito mais fácil a gente entender quais são os pontos de melhoria desse perfil e quais são os pontos fortes desse perfil, para a gente continuar fortalecendo aquilo que já é muito bom,
mas também buscar melhorar talvez aquilo que seja possível melhorar, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Até eu falei que eu não ia aprofundar essa questão sobre personalidade, né? Mas tem até um slide aqui dizendo, de fato, que a personalidade é o resultado dessa combinação que é muito mais genética e também de influências culturais, né? Naquele meio que a gente vive, que a gente nasceu, que a gente foi criado e tudo mais, tá? Só que eu não vou aprofundar porque você já vai ter todos esses recursos aí à sua disposição. Então, para a gente começar a olhar para esses perfis comportamentais, e aqui eu vou trabalhar com a nomenclatura, como que eu posso dizer? Do curso que eu fiz, tá? Com a nomenclatura DISC, que é comunicador, planejador, executor e analista, tá? Mas na apostila está completa e você vai ver outras nomenclaturas, assim, mas que são as mesmas características, tá? A nomenclatura só mudou com o passar do tempo e com as ferramentas ali que a gente utiliza para fazer esse mapeamento, mas as características são as mesmas, tá? É muito importante para a gente entender que nós seremos cada vez mais assertivos se a gente olhar para o nosso aluno com equidade. E não simplesmente entrar na sala de aula, se deparar com 40, 45 alunos e olhar como se fossem todos iguais. Porque, de fato, eles não são, tá? Então, quanto mais o nosso olhar tiver aguçado para cada um, né, na sua individualidade, se a gente tiver uma postura diante deles de equidade, nós vamos ser muito, muito, muito mais assertivos, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo comunicador? Esse perfil comportamental de comunicador? Os pontos fortes desse perfil, de fato, uma pessoa super comunicativa, persuasiva, entusiasmado, empático, otimista. O comunicador, geralmente, ele vai ser muito otimista, ele sempre vai olhar o lado bom das coisas. E ainda vai levantar a galera, sabe? Assim, delega, sabe delegar, né? Se relaciona com novas pessoas, faz novas amizades com muita facilidade. Você já deve estar identificando aí alunos que têm esse perfil, né? Aqueles que não param de falar. Mas eles têm uma ingenuidade no coraçãozinho que não é por maldade, é de fato algo muito intrínseco e eles têm essa necessidade mesmo de falar, né? De falar mesmo, tá? Como que nós devemos trabalhar com esse perfil de aluno? Ajudando eles a estabelecer rotina, porque eles são muito extrovertidos e às vezes eles se perdem na rotina por falar demais e escutar de menos, então pode haver dificuldades ali também, tá? Trabalhar um pouco mais essa questão da individualidade, porque a pessoa que fala mais do que a boca, ela se expõe demais, né? E às vezes esse excesso pode ser ruim. A reflexão, a própria meditação, a organização através de tabelas. Por quê? Porque são os pontos fracos desse perfil, né? Tudo que é de número, é um perfil que é mais voltado para o artístico do que a parte mais analítica, né? Então, tudo que é da parte mais analítica, é bom a gente trabalhar e desafiar esse perfil, para que ele também desenvolva essa habilidade. Planejador, então falamos do comunicador, ok? Planejador, tá tudo aí no seu slide. Os pontos fortes do planejador: é uma pessoa mais estável, paciente, tem um ritmo ali, uma cadência, né? Um ritmo constante, é calmo, é uma pessoa de fato organizada, né? Um aluno ali organizado, ele vai entregar as coisas no prazo, ele não gosta muito de fugir de abrir exceções. Então, se a aula estava programada para acontecer assim, 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 A, B e C, e o professor chega na sala no dia falando, olha, a aula vai ser só A, ou vai ser só A e B, para ele é meio frustrante, porque ele já estava organizado, planejado para ser A, B e C, tá? Então, é interessante isso. Depois,
O que a gente pode trabalhar? Variedades, como eu acabei de dar esse exemplo agora, mudanças, né? Essa questão de não repetir tarefas, porque a repetição faz parte do planejador, ele gosta de repetir. Então, quando não há repetição, às vezes ele não gosta, ele se sente desconfortável, mas isso muitas vezes vai ser importante desenvolver essa habilidade também, porque desenvolve a resiliência, desenvolve a criatividade, tá? Opa, aqui. Que foi o exemplo que eu dei, né, da mudança de ritmo, tá? O executor. Quais são os pontos fortes do executor? Eu costumo brincar dizendo assim que o executor é o tipo de pessoa que tem sangue no olho. Você conhece pessoas assim? Talvez você esteja identificando até os seus colegas de trabalho aí. Se você é gestor de escola que está me escutando aqui agora, talvez você esteja identificando dentro da sua equipe pessoas que têm essas características. Olha só, nós falamos do comunicador, do planejador e agora nós vamos falar do executor, tá? Ele tem uma autoconfiança a nível hard, toma iniciativa própria, aceita desafios, é uma pessoa competitiva, ele toma para si a responsabilidade, então isso faz com que ele seja um pouco individualista e é uma pessoa super empreendedora. Por quê? Porque assume riscos, tá? Assume riscos. Mas na contrapartida, precisa desenvolver e trabalhar o quê? O trabalho em equipe, né? Porque se ele quer fazer tudo sozinho, ele dá conta, ele dá conta. Mas e o trabalho em equipe, que também é tão importante? Às vezes ele tem uma tendência a ser sarcástico. Será que eu tô falando certo, gente? Enfim, tem que trabalhar um pouquinho mais a empatia, porque ele tem essa dificuldade, né, de ouvir, de se colocar no lugar do outro, né? Essa questão da inteligência emocional, por quê? Porque é uma pessoa muito impulsiva, então tem que trabalhar essa questão da inteligência emocional. A própria meditação, exercícios de meditação pode ajudar bastante, tá? E por fim, o analista, né? Quais são os pontos fortes desse perfil analista? Ele é preciso. A própria palavra já diz, ele analisa tudo, atento aos detalhes, é diligente, organizado, autodisciplinado, super conservador, tá? E o que a gente precisa trabalhar nesse perfil? Atividades que desafiam, que quebrem um pouco a rotina, que traga para ele os desafios de trabalho em equipe também, né? Também, porque ali ele vai lidar com outros perfis, aqueles perfis mais desorganizados, não é mesmo? Os seminários, as dinâmicas de grupo, tudo isso é muito importante para esse perfil analista, tá? Desenvolver essas habilidades. E por fim, como Simone, eu vou encontrar todos os perfis em minha sala de aula. Vai mesmo. Como que eu vou equalizar tudo isso, né? Então, no penúltimo slide aqui, está de fato esse caminho, né? Ou seja, com equidade e empatia, aquilo que eu falei. Quando você identifica, você já sabe exatamente, você vai trabalhar de uma forma intencional para potencializar todos os perfis. Então, quando você fechar grupos de estudos, você já sabe exatamente quem vai ficar com quem, né? Você já vai fazendo esse mapeamento dentro da sua sala de aula. Essa é a intenção, esse é o objetivo. Focar no que é bom, porque se a gente ficar focado muito naquilo que tem que melhorar, não, vamos focar no que é bom, vamos potencializar o que já tá muito bom, tá tudo certo também, né? Depois, como eu falei, você tem que ter muita intencionalidade, faz os ajustes aí necessários nas suas dinâmicas de aula, com intencionalidade, com o objetivo claro daquilo que você quer. Depois, desperte o interesse dos seus alunos. Agora você já sabe dos pontos fracos. Então, dos pontos de melhoria, né? Então, desperte o interesse deles por aquele aprendizado, de modo geral, tá? Depois, ajude eles a entender que quem aprende não depende, né? Quem aprende não depende. E você está aqui também, de fato, aprendendo sobre esse conteúdo tão importante, sobre
o comportamento dos nossos alunos, né? E o quanto isso influencia diretamente no processo de aprendizagem deles, tá? E depois, por último, não menos importante, nós precisamos ser o exemplo. Então, se nós queremos de fato que o meu aluno seja proativo, eu tenho que ser proativo. Se eu quero que ele seja organizado, eu preciso ser organizado. Se eu quero que ele consiga trabalhar em grupo, lá na sala dos professores, eu preciso também trabalhar em grupo, para dar o exemplo, não é mesmo? Espero que essa aula tenha feito muito sentido para você. Pegue os arquivos aqui abaixo desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima aula.